gente! Tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui, e hoje a gente vai falar sobre os 3 últimos episódios da primeira temporada de Gossip Girl. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha nesse vídeo. Gossip Girl chegou ao fim com uma primeira temporada cheia de altos e baixos, não vou mentir pra vocês sabem porque vocês acompanharam aqui as nossas análises semanais dos episódios, falando tudo que tinha de certo e muitas das coisas que não estavam dando tão certo assim. Porém, o grande plot twist da temporada foi que na volta agora da segunda metade da temporada, os 3 episódios da semana passada foram incríveis e eu confesso que eu gostei também bastante dos 3 episódios que a gente teve nessa semana. Se você quer ouvir comentários mais específicos sobre os acontecimentos dos 3 episódios passados, então Dia de Ação de Graças, todo o rolo com o pai da Julie e tudo mais, vai lá no vídeo passado, ele tá aqui em algum lugar, eu acho que é aqui, mas eu não tenho certeza. Vou deixar aqui pra vocês irem lá no vídeo, o vídeo tá muito legal, então assistam lá esse vídeo. E aí hoje a gente vai falar sobre esses 3 últimos episódios que eu acho que conseguiram finalmente chegar em algum lugar. Uma coisa que eu sempre falei pra vocês, que tava me incomodando um pouco, era a falta de evolução dos personagens, e eu acho que a falta de foco nas coisas que acontecem. Na minha opinião, um dos personagens que foi melhor desenvolvido nessa temporada foi o Max. Eu acho que o desenvolvimento dele foi ótimo. No começo eu tava com muito medo de que ele ia ficar só sendo aquele garoto fútil, que só pensa em sexo, uma vibe meio Patrick de Elite, né? Tipo assim, a personalidade dele é fazer sexo. Mas eles adicionaram toda a questão envolvendo os pais dele, o divórcio e tudo mais, e ainda mais essa descoberta do Max em relação ao que ele sente pelo Aki e pela Audrey. E eu achei que isso foi extremamente bem construído durante a temporada e principalmente nesses 3 últimos episódios. O Max, o que eu gosto desse personagem é que ele é um personagem que fala o que ele sente, apesar de esconder bastante também, né? Então, ele esconde muito, mas quando chega na hora do vamos ver, ele sempre fala que ele tá se sentindo usado, que ele tá se sentindo assim ou assado, né? Por mais que seja no momento de explosão, é legal ver ele entendendo esses sentimentos. E eu acho que nesses 3 episódios, ver a fossa que ele passou, né? A tristeza que ele tava, sério, me partiu o coração. Desde o momento que a gente assistiu aquela última cena nos episódios passados, tocando o Traitor e ele chegando e a Audrey e o Aki, tipo, a gente descobriu que a gente, nossa, está super bem juntos, só nós e tal. E aí, coitado, né? O menino ficou de coração partido e eu fiquei também. E logo, ele puxa bastante tanto o Aki quanto a Audrey junto com ele. Então, eu acho que esse núcleo, eu nem preciso dizer, né? Mas eu acho que esse núcleo, com certeza, é o meu favorito da temporada e eu acho que é da maior parte das pessoas também, porque eu acho que foi um núcleo extremamente bem construído, extremamente bem feito e que culminou, assim, em cenas maravilhosas nesses últimos 3 episódios. Algumas que eu gostei muito foram tanto a Audrey e o Aki tentando entender mais sobre o relacionamento deles, porque eu acho que isso também é importante. Eu acho que da mesma forma que o Max coloca pra fora ali esse sentimento dele de que, tipo, ele vai sempre sobrar ali, porque os dois já estavam em um relacionamento, e eu acho que isso era um debate muito importante, porque a gente não tá falando de um trisal que surgiu do nada entre os 3, né? A gente tá falando de um trisal onde já existia um casal e a terceira pessoa entrou. E aí, eu acho que isso também me ajuda a fazer um paralelo muito bom com o trisal que a gente teve em Elite, porque aconteceu uma coisa muito parecida. Só que, óbvio, eu acho que em Elite a gente não teve esse aprofundamento emocional dos personagens, e aqui a gente tem, e foi muito bem feito. Eu tava muito em dúvida se meu personagem favorito seria o Aki ou o Max, e eu acho que depois desses 3 últimos episódios eu preciso dizer que com certeza é o Max, porque eu acho que o Thomas entregou absolutamente tudo, todos os altos e baixos do Max, todos os momentos que, tipo, ele se diverte e logo em seguida ele já tá triste de novo, né? Eu acho que ele chegando lá na casa de verão da família do Aki, tipo, de óculos escuro, e aí meio que ignorando tudo e todos. Então, assim, pra mim, isso foi extremamente bem feito. O Thomas, ele tá de parabéns. Esse personagem é extremamente interessante. Eu me envolvi com ele de todas as formas, tanto todos os momentos onde ele ouve sobre os problemas dos pais, quando ele desiste de acreditar em amor, né, quando ele acha que o amor não existe, ele fica nessa negação eterna, e aí o pai dele até fala, mas e a Audrey e o Aki? Ele fala, mas eles também não vão durar e tal, porque ele tá em negação também. Então eu acho que tudo isso é muito legal, e de ver também a maturidade da Audrey e do Aki, de, tipo, estarem oferecendo coisas pro Max pra eles ficarem juntos, e o Max tá falando não, até que ele chega num consenso do que é o que ele quer, né, que é os dois terem os riscos iguais aos dele, porque é exatamente o que ele fala no final. O medo dele é que ele seja só um brinquedo,
né? Eu acho que foi muito pesado também quando a Audrey e o Aki deram pra ele aquela agenda, tipo assim, de segunda a quarta você vai ficar comigo e de quinta a sábado você vai ficar com o Aki e depois no domingo a gente fica os 3 juntos. E aí ele falou assim, vai ser a mesma coisa que meus pais vão fazer comigo. Então claramente o Max tem essas questões com rejeição, com tipo, precisar lutar pelo espaço, pelo carinho e tal. Por mais que os pais dele sejam carinhosos, né? Com essa briga toda, ele se sente muito deixado de lado, né? Com esse divórcio e tal, ele se sente deixado de lado. E ele via exatamente isso acontecendo nesse relacionamento com os dois. E aí eu achei muito bom que, tipo assim, eles mantiveram até os dois perceberem qual era o problema e chegarem com uma solução. E aí, assim, aquela cena final, gente, eu nem sei explicar, tipo assim, a Audrey e o Aki vestidos lá pra festinha de final de ano e tal, e aí eles falam, acho que o Max não vem, acho que ele foi embora e tal, e aí ele aparece, eles se abraçam, e eu fiquei tipo... Ai, meu Deus, é muito meu trisal, sabe? E eu acho que é legal porque, no final das contas, não é só sobre sexo entre eles. Começou com uma coisa que era sobre o sexo, principalmente porque a Audrey e o Aki estavam tendo problemas em relação a isso, e evoluiu pra uma coisa muito maior, que é o sentimento que os três têm, né? Tanto que, no final, a gente não vê eles na festa, enchendo a cara, se beijando e tal, a gente vê eles deitados na cama, assistindo desenho animado, tipo, e rindo, e se divertindo, e ficando juntos, e tipo assim, sério, perfeito, uma jornada perfeita é a desse trisal, cara. Sinceramente, eles entregaram absolutamente tudo nessa temporada. Eu não tenho nada a reclamar. Eles foram perfeitos do começo ao fim. E, obviamente, assim, ponto altíssimo, a amizade do Max com a Luna, principalmente nesses últimos episódios. Perfeita, né? Dos dois dando conselho um pro outro. Tem aquela cena que eles chegam, daí eles falam, vamos falar no 3, né? 3, 2, 1, aí os dois falam, aí eles se olham e saem andando cada um pra um lado, porque eles só precisam, tipo, tirar aquilo de dentro deles. Perfeitos, entendeu? Maravilhosos. Ai, tudo pra mim. Tudo pra mim. Bom, agora vamos falar sobre questões, né? Eu elogiei bastante a forma com que eles lidaram com a questão do pai da Julian nos outros episódios. E eu acho que eles conseguiram manter isso aqui. Eu acho que, óbvio, a discussão ela ficou muito naqueles episódios, e tudo bem. Eu acho que esse é um assunto que não vai ser resolvido da noite pro dia, porque a gente sabe que não são assuntos resolvidos da noite pro dia. Espero que isso seja relembrado na segunda temporada, né? Gossip Girl já está confirmado pra segunda temporada, inclusive, então assim, espero que isso seja um assunto que seja trazido de volta na segunda temporada, porque eu acho que tem muito pano pra manga, tem muitas discussões importantes e interessantes que a gente pode fazer em cima dessa temática, então eu espero que isso não seja esquecido. Mas eu achei que de qualquer forma não foi. No episódio 10, que foi o primeiro episódio depois que a gente voltou agora, né, desses 3 últimos episódios, a gente tem a Julian lidando com as coisas, e aí eu acho que isso traz ainda uma outra discussão que é muito importante, sobre como as mulheres são colocadas facilmente numa posição que é muito pior quando quem cometeu o crime tá errado é o homem. Então, o pai da Julian foi o cara que fez todas as coisas que ele fez, só que quem tá sendo colocado no centro de tudo é a Julian. É lógico, tipo assim, a Kate ferrou com a Julian fazendo aquela live lá e tal, e ela falando pra menina que não era pra ela falar tal. Tudo bem, a gente sabe qual era o contexto, né? Eu acho que isso trouxe também essa discussão, que eu acho que até eles mencionam isso durante a série, né? Ela é, tipo, adolescente, ela tá na escola, e ela tá sendo cancelada como se ela fosse a criminosa, né? Como se ela fosse... E aí eu acho que a gente entra muito nessas questões de 2 pesos e 2 medidas entre homens e mulheres, principalmente em situações como essa. O errado é o cara, só que quem leva a culpa, quem tem que ouvir as merdas, quem é cancelada é a mulher. Então, assim, essa parte eu achei que foi muito boa. Eu tava, assim, 100% investida. Eu só achei que, assim, a forma com que as personagens lidaram com isso foi uma forma burra, né? Principalmente a Zoya e a Julian. A Zoya tentando ajudar a Julian a todo custo e tentando resolver a situação a todo custo, e inventando várias histórias, e tipo, não é assim que resolve, principalmente porque ela já tava sendo muito cancelada, ela já tava, né, tipo assim, sofrendo muito hate na internet. Então eu acho que talvez eles desperdiçaram um pouco um potencial dessa vida online, né? E eu sempre falei bastante isso pra vocês, isso era uma coisa que me interessava bastante dentro da personagem da Julian, que era ver essas reações, e eu acho que hoje em dia, né, assim, o cancelamento livre, leve e solto como ele sempre é, e as pessoas sendo canceladas à torta e à direito por N motivos diferentes, eu acho que seria muito interessante e enriquecedor se a gente tivesse essa ótica do cancelamento de trás, né? Lógico, de uma forma a gente tem, mas eu acho que fica um pouco caricato, né? Porque a Luna tá lá falando, as fases do cancelamento, tal, não sei o que, beleza. Mas eu acho que talvez elas podiam ter levado isso um pouco mais a sério, né? Dos impactos que aquilo teria na vida da Julian. Isso é uma coisa que eu me peguei pensando, e eu trabalho com isso, né? Eu nunca fui cancelada na internet, graças a Deus, mas como vocês sabem, já sofri alguns ataques, já sofri muito hate por opiniões minhas
piadinhas sobre séries e, enfim, coisas desse tipo, né? Lógico, nada é justificável, mas é aquele momento que você entra no Twitter e de repente tem uma chuva de mentions e chuva de replies pra você, e aí, tipo assim, o negócio tá meio fora de controle, parece que é uma droga, parece que você não consegue não olhar. Você sabe que vai te fazer mal você olhar aquilo, você sabe que em 90% dos casos as pessoas que estão falando aquilo são pessoas que, tipo, estão te dando um hate gratuito por uma opinião, no meu caso, óbvio, né? Não é o caso de todo mundo, mas enfim. E você fala, eu não vou olhar isso, só que ao mesmo tempo parece que existe uma curiosidade mórbida de você olhar, entendeu? E de você querer responder, de você querer bater de frente. Então, tipo assim, é uma situação difícil e eu acho que seria muito interessante se eles tivessem se aprofundado mais nesse quesito de como a Julian lida com isso. Porque no final eu acho que o que as meninas fazem é o certo de, tipo, isolar ela, pelo menos inicialmente, né, das redes sociais e tudo mais, porque não ia fazer bem pra ela. Eu acho que isso poderia ter virado uma outra coisa, né, de tipo assim, de como a Julian lidaria com isso de verdade, de quais são os sentimentos, né? Eu acho que a gente não tem um aprofundamento emocional tão grande na Julian quanto, por exemplo, a gente tem com o Max, né? Então eu acho que eu teria gostado de ver isso. Não acho que isso é um defeito, eu só acho que em alguns momentos me pareceu um pouco superficial e um pouco caricato demais. De qualquer forma, eu gostei. Eu só achei que assim, a Zoya foi a pessoa mais burra do planeta nesse episódio, tipo assim, foi burra. Entendeu? Foi burra. Todas as decisões que ela tomou foram decisões burras. E era muito mais fácil elas terem falado a verdade pra Julian. Mesmo que isso fosse doer, era mais fácil elas terem demonstrado o apoio estando ali, né? Que acho que inclusive é um conselho que a Luna dá, ou a Audrey dá. Alguém fala isso pra ela, né? Senti um pouco de falta de menos burrice nesse episódio. Mas tudo bem. Obviamente, a gente teve participações especiaisíssimas no 10º episódio dessa temporada. A gente teve a mãe da Blair, né? Eleanor Waldorf. A gente teve o Cyrus, que é o marido dela. E a gente teve a Dorota também. Foi legal de ter essa conexão, principalmente porque não foi simplesmente uma aparição aleatória, né? Eu acho que eles conseguiram mesclar isso dentro da história que estava sendo contada. Eu acho que, assim, a conversa da Eleanor com a Kiki, né, que é a mãe da Audrey, pra mim foi, assim, top momentos desses 3 episódios também. Eu achei que foi maravilhosa essa conversa. Eu gostei muito dessa dinâmica de gerações diferentes. Então, tipo assim, foi ótimo, foi perfeito, foi icônico. Eu acho assim, existe um certo hype, né? Vai aparecer pessoas antigas e tal. Mas eu acho que eles são meio que obrigados a fazer isso, né? Porque, obviamente, as pessoas querem. Mas assim, a gente já sabia que ninguém do elenco principal ia aparecer, porque eles tinham falado já que eles não participariam e tudo mais. Então, eu não tinha expectativas, eu tinha expectativa sempre de personagens mais secundários e tudo mais, mas eu acho que eles conseguiram escolher perfeitamente as aparições. Eu acho que as referências foram legais. A Eleanor fala da Blair, então, tipo, é muito legal essas pequenas conexões. E, enfim, de toda forma, eu acho que eles realmente conseguiram introduzir isso na história sem ficar falso, sem ficar exagerado, sem ficar sem ficar assim, as pessoas só vão assistir esse novo Gossip Girl por causa disso. Na minha opinião, não é isso. Na minha opinião, a série, ela tá bombando, é uma das séries mais assistidas da HBO Max, então, tipo assim, existe um motivo. Óbvio, é porque é uma franquia, né, de Gossip Girl, é porque é uma continuação de Gossip Girl, mas é porque a série tá conseguindo se manter com os próprios pés. Então, eu acho que foi muito legal eles terem trazido essa referência, que é sempre legal pra quem é fã, ao mesmo tempo que eles mantêm o foco na história principal, que é o que eles querem contar agora. E aí, meus amigos, quem sabe, na segunda temporada, a gente, né, não tem aí uma participação especial de alguém do elenco principal, porque agora que já foi a primeira temporada, que já foi tudo dito, falado, acontecido, tudo tá assim, tá tudo na mesa, entendeu? Os atores vão olhar e falar assim, pode ser que eu esteja, né, já que a gente viu que não é uma bomba, pode ser que dê pra participar. Não, óbvio, não é uma bomba na minha opinião, né? Eu sei que tem gente que tá odiando, mas assim, paciência, né? Cada um. Bom, e aí isso nos leva pro arco da Julian e da Zoya e do Obi nos últimos episódios. E eu acho que vocês vão achar que eu fui abduzida porque eu tô falando isso. Eu até gostei do Obi nesses episódios. Tem uns momentos que, tipo, ele faz ainda umas coisas que eu fico meio tipo, mano, pelo amor de Deus. Principalmente o momento onde o Max fica pressionando ele por conta do noivado da irmã dele e tudo mais. E aí ele acaba fazendo merda. E aí, enfim, a irmã dele quebra o pau com ele e tudo mais. E ele fica o quê? Isolado, sozinho. Eu achei que esses episódios mostraram muito um outro lado do Obi, um lado onde ele é um garoto muito sozinho, onde a família dele não tá ali pra ele, onde a família dele faz coisas sem ele, deixa ele de lado, e onde de qualquer forma ele acaba ficando de lado pra todas as pessoas da vida dele, não defendendo ele, Deus me livre, entendeu? Deus me livre. Eu acho que ele fez muita merda nos outros episódios, eu acho que, tipo, ele tem atitudes muito, né, assim, mas ainda assim eu gostei desse aprofundamento. Eu acho que isso é uma coisa que eu também já tinha falado nos outros episódios. Eu acho que o Obi, ele não precisa ser só personagem que fica sendo jogado
jogado entre a Zoya e a Julian o tempo inteiro. Eu acho que se a gente tiver um aprofundamento sobre ele, eu acho que ele pode sim ser um personagem interessante. Alguns pedaços muito pequenos sobre quem é esse personagem, o que ele quer, o que ele tá fazendo, por que ele tá fazendo isso. Então, eu acho que esses 3 últimos episódios me fizeram apreciar o Obi. Principalmente depois que a Julian dá uma pegada nele assim, fala, ai, tá, sai daqui, não sei o quê. E ele, obviamente, fica chateado, só que aí ele vai fazer o quê? Ele vai viver uma outra vida, entendeu? Ele vai seguir em frente. E aí quem quebra a cara, obviamente, é a Julian. E que no final das contas, eu acabei gostando e achei até fofinho o final lá, que ele reencontra a Grace, né? E aí eles ficam juntos e tudo mais. E aí a gente entra na história da Julian, que, assim, nesses 3 últimos episódios, foi a pior personagem pra mim, sinceramente. Parece que ela passou por tudo isso que ela passou, e aí no final das contas, ela volta pro mesmo lugar que ela tava no primeiro episódio. E aí eu fiquei muito irritada com isso. Não precisava ter feito isso, tipo, do nada. Também a Monet e a Luna ficam pressionando ela, falando que ela tem que voltar e tal, não sei o quê. E aí a primeira coisa que ela faz é tipo assim, vou então ficar com o Obi de novo, porque a gente era o casal e não sei o quê. Tipo assim, baseando de novo o relacionamento deles na figura pública que ela quer ser. Ao invés dela perceber que talvez ela devesse construir ela por ela mesma. E se ela quiser ter um relacionamento, talvez seja o momento dela ter um relacionamento privado, né? E ter a maturidade de entender que o trabalho dela pode ser esse, mas isso não necessariamente significa que a vida pessoal dela pode ser essa. Que obviamente também é uma questão que muita gente que trabalha com internet vive, e eu acho que poderia ter sido uma discussão interessante, no final não foi, porque foi só a Julian falando, então eu vou pegar ele de novo e vou ficar com ele, não sei o que, tipo assim, de novo, tratando o Obi como um objeto, né, tipo assim, como um acessório, como se fosse uma bolsa nova que ela pega. E eu achei horrível, achei essa atitude dela horrível. Aí a hora que ela chega na casa dele, que ele tá com a outra menina, ela vai pensar em outra coisa. Não, ela fala, não, beleza, vamos derrubar então essa menina e ele vai ficar com você. E ela fica ouvindo a Luna e a Monet falando essas coisas, eu falo, pelo amor de Deus, garota, pelo amor de Deus, entendeu? E não tem desculpa pro que ela fez, de tipo, essa rivalidade, de querer destruir a menina, de querer humilhar a menina e mostrar que ela é muito melhor, tipo, meu, o cara queria ficar com você até ontem, aí você foi escroto, deu um puta fora nele, e aí agora você fica aí choramingando pelos cantos, que porra é essa, cara? Não existe isso não, mano, não tem uma maturidade aí dentro desse, sabe, tipo, eu sei que ela passou por um monte de coisa horrível e tal, eu acho que a dinâmica dela com a Audrey, nesses episódios foi muito legal, delas, tipo, falarem uma pra outra o que elas estavam sentindo, da conversa que elas têm depois que a Audrey fala, olha, é tudo você, é 100% você, é o tempo inteiro você, tipo, você só pensa em você, tipo, então, que é verdade. Então eu achei que isso foi muito bem colocado, mas assim, o que fizeram com ela nesse último episódio, sei lá, gente, eu nem sei o que pensar, eu achei que foi horrível, assim, eu realmente não gostei dessa parte, acho que a única coisa boa que saiu disso foi a conversa que ela teve com a Zoya, e que fez elas perceberem que talvez a Zoya possa ter outros amigos, né, o que eu achei que foi muito legal, tipo, ela não precisa, porque ela não pertence àquele grupo, aqueles são os amigos da Julian, né, então ela pode ter outros amigos e ainda assim estar com a Julian e tudo mais, né, inclusive, porque agora a Julian vai morar com a Zoya, o que eu achei muito legal. Gostei também da discussão que eles trouxeram do pai da Zoya aceitar ou não o dinheiro do pai da Julian, né, e aceitar o apartamento e tudo mais. Isso, de novo, são questões, são interessantes de serem debatidas, são questões que são muito difíceis de você falar, esse é o lado certo, esse é o lado errado. Eu fiquei com uma raiva da Kate nesse episódio, porque ela, tipo, chega toda julgando e tal, e eu fiquei tipo, garota, sabe, você se enxergue. E eu tava quase gostando dela. Esse foi o meu erro, eu estava quase gostando dela. Aí depois que ela fez isso, eu falei, aqui não, minha filha, aqui não. E, inclusive, assim, fiquei um pouco entediada com esse rolê aí dos professores. Aquele Scott, que era o cara que tava cuidando do Gospel Girl, nojento, tudo em volta dele era nojento, tudo que rolou com ele era nojento, tipo, gostei mais quando foi a outra professora, que eles tiveram que roubar o celular dela, né, porque ela queria expor todo mundo e não sei o quê. Porque eu acho que a gente se aprofundou um pouco mais, né, tipo, no fato de que ela trabalha com isso há muitos anos, que ela tem muitas questões e muitos traumas e tal, não sei o quê. Mas ainda assim, né? E aí no final, tipo, eles divulgando as pessoas que mandaram as dicas e tal, foi legal, mas eu fiquei tipo, então vocês, tipo, causaram na da mulher pra fazer exatamente o que ela queria fazer. E aí, obviamente, eu acho que finalmente a gente chegou num ponto onde pode ser interessante, que a Kate ficou com fogo nos olhos em relação aos ricos que humilham ela e humilham os colegas dela, que na minha opinião, é uma justificativa muito melhor do que você ficar indo atrás de adolescente, né? Eu acho que ela teve uma jornada interessante no final das contas, porque ela tem essa questão de, tipo, não querer destruir a vida dos adolescentes, porque afinal eles são só adolescentes, mas de ter muitas outras tramas e entrelinhas em volta de tudo isso que podem ser interessantes de serem debatidas. E aí a gente tem a Julian falando que vai fazer esse acordo com a Gossip Girl e tal, que vai contar os segredos e nem todos vão ser verdade, o que eu achei muito legal, que acho que vai trazer um pouco mais
mais de mistério, né, pra tudo que tá acontecendo, e da própria Gossip Girl querendo claramente derrubar a mãe da Monet. E da Monet finalmente olhando e falando, eu não quero mais lidar com a Julien, porque essa Julien, pelo amor de Deus, é um pé no saco, né, porque a Monet acha isso desde o primeiro episódio, e finalmente falando, eu vou fazer as coisas sozinha, que na minha opinião era isso, entendeu? E aí agora eu acho que a gente vai ter uma vilã, entendeu? Talvez, assim, uma vilã nível Georgina, não que a Georgina fosse vilã, mas assim, né, uma pessoa que tem uma moral questionável, tipo a Georgina, talvez, né, porque a gente conheceu a mãe da Monet, a gente já entendeu como ela é, exatamente o jeitinho que ela é, então já dá pra entender que a Monet realmente, ela não tem escrúpulos, ela está pronta pra, assim, bater de frente com a Julien. E aí, meus amigos, eu quero ver o circo pegar fogo. Achei que, assim, até demorou pra Monet acordar, entendeu? Ela ficou muito apagadinha nesses episódios e tal, nessa temporada, mas eu acho que era preciso também essa construção da personagem pra gente chegar na segunda temporada com ela querendo botar fogo em tudo. Estou animada pra ver como é que vai rolar isso, o que exatamente ela vai fazer, qual é o plano dela. Claramente a Monet aprendeu muitas coisas com a mãe dela, e aí a gente vai ter Julien e Kate versus Monet e a mãe dela. Eu acho que isso pode ser muito interessante, confesso que eu gostei desse final e fiquei com expectativas altíssimas pra segunda temporada, especialmente se for pra ver mais do meu trisal, porque afinal só eles importam. Bom, eu acho que é isso, essa foi a minha análise. Eu tenho certeza que ficaram milhões de coisas sem falar, mas é porque é muito difícil falar de 3 episódios de uma vez só, tipo assim, não dá pra ficar pegando nos mínimos detalhes, que era como a gente fazia antes, né, quando os episódios estavam saindo semanais. Até onde eu sei, eles vão começar a produção da segunda temporada de Gossip Girl em breve, então eu imagino que no segundo semestre de 2022 a gente deve ter já a segunda temporada, então estou muitíssimo animada, acho que vai ser tiro, porrada e bomba, acho que tem muitas coisas ainda pra serem desenvolvidas, acho que os personagens finalmente ficaram interessantes, né, enfim, acho que eles acertaram bastante nesse final, e eu confesso que assim, eu tava com expectativas altíssimas no começo, aí as minhas expectativas murcharam com aquele episódio 4 horroroso, que é um dos piores episódios que eu já vi na vida, e aí com certeza eles conseguiram colocar as coisas de volta nos trilhos, que era uma coisa que eu não imaginava que eles conseguiriam fazer, conseguiram colocar de volta nos trilhos, deram a volta por cima, e eu acho que eles entregaram uma temporada que é muito legal. Obviamente tem os seus altos e baixos, obviamente tem coisas ruins e coisas legais, tem coisas que pra mim não funcionaram e coisas que funcionaram muito bem, mas eu acho que de uma forma geral foi uma temporada muito divertida de acompanhar. Eu amei assistir, eu acho que os episódios são gostosos de assistir, no final das contas me envolvi com os personagens, me conectei com eles, gostei da história, eu acho que assim, foi ótimo, pra mim foi ótimo, gostei, com certeza é uma das minhas séries favoritas de 2021, e logo a gente deve ter o nosso ranking de séries favoritas de 2021 da Alice, obviamente, igual a gente teve no ano passado. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo.